ficava claro que o sacerdote estava em desarmonia com o ensino da palavra. O sacerdote não estava pensando, valorizando, honrando o sacrifício, e sim interessado na sua porção, a parte que lhe pertencia. E, mesmo assim, ainda levava da parte que lhe pertencia, ele tirava sem o critério que a lei descrevia. Já comecei a ter um problemazinho aqui no começo do vídeo, mas eu tento assim mesmo. Eu sou muito, absolutamente habilitado para trabalhar com limitação, com pouca coisa, totalmente preparado para isto. Fizemos a leitura e eu não vou refazer, já que estou recomeçando o vídeo. Mas os amigos que estão ouvindo, os irmãos que estão ouvindo, certamente terão o benefício do comentário. É a nossa lição número 4, só para registro, já que a gente perdeu o começo do vídeo, a degeneração da liderança sacerdotal. O símbolo é um cajado quebrado, a vara de Arão aqui quebrada, e nós fizemos a leitura e eu vou para a introdução agora. O tema desta lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Veremos que os filhos deste não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdócio. Levítico 21, 6 e 7, onde descreve o sacerdócio. Assim, Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento das leis divinas, não entraram por elas, não andaram por elas, mas degeneraram-se e abandonaram as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Quando Deus escolhe alguém para executar uma missão, deve este alguém observar rigorosamente a vontade divina. A bondade de Deus, ela já se manifesta de uma forma, eu não diria excessiva, mas de uma forma grandiosa, quando ele, tendo milhões ou bilhões ou trilhões, que ninguém conhece, a gente desconhece o número dos anjos, quando Deus, tendo tantas celebridades no seu reino, no seu exército celestial, ele se apraz em receber o nosso serviço, a nossa contribuição. Eu já acho uma grandeza, não é excesso, Deus não é excessivo em nada. Não é um excesso, mas considerando a nossa fragilidade, limitação, mais umas cositas, o nosso Deus já demonstra um amor grandioso quando ele, com milhões ou bilhões ou trilhões de seres celestiais, ele se apraz em ter nos comunicado a sua vontade e nos convocado para contribuir. Já é uma grandeza, já é algo grandioso. Então, a gente precisa entender esta grandeza de Deus, esta bondade de Deus, esta maravilhosa boa vontade de Deus para com os homens, deve ser correspondida. O primeiro tópico aqui, meus irmãos, é a degeneração dos filhos de Eli. Quando não valorizamos o que Deus nos deu, a denúncia contra eles, que está lá no primeiro versículo, é que eles faziam muito mal a Israel. E todo mundo se queixava. Além deles maltratar os adoradores,
além deles prestarem um serviço ruim em termos de sacrifício, em termos de execução dos sacrifícios, eles ainda se prostituíam. E o pior é que este versículo, o primeiro versículo da leitura em classe, diz: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Já pensou? Em bandos? Usando uma expressão, usando um termo nojento da atualidade, pelo menos de favela aqui de onde eu vivo, um bando de piriguete na porta do templo, ou do santuário, do arranjo, não era um templo, não era uma coisa grandiosa, mas era o tabernáculo, era um lugar sagrado, era um lugar especial. Eles prestavam um péssimo serviço aos adoradores e ainda debochavam do sacerdócio, se relacionando com mulheres que em bandos para disputar, quem sabe, a comida deles, para disputar a companhia, a presença, o amor, o sexo, o que era. Ninguém sabe. Por trás dessas coisas tem muitas coisas. Mas a denúncia é gravíssima, ainda coloca em mulheres em bandos. Ou seja, eles, além de corruptos, além de pecadores, além de gananciosos, além de promíscuos, eles ainda eram descarados. Porque tem o indivíduo promíscuo com reserva. O cara é promíscuo, tem lá o ajuntamento dele, termina o expediente, ganha, vai para o meio do mundo, vai para uma praia deserta, vai para uma casa de praia, vai não sei para onde, junta os amigos, junta as piriguetes e cai fora, sai da zona onde ele habita, onde ele trabalha, e vai para outro lugar. Mas aqui os infelizes sacerdotes era na tenda, era na porta da tenda, era no lugar onde eles oficiavam como sacerdotes, era no mesmo espaço que eles se juntavam e se sujavam como prostitutos. Então, é uma denúncia gravíssima. Gravíssima. Segundo o relato bíblico, Eli era avançado em idade, tinha 98 anos, 1 Samuel 4:15. Seus dois filhos, Hofni e Finéias, por seu turno, também não valorizaram a posição que Deus lhes dera. Degeneraram-se, transformando a casa do pai em lugar de imoralidades sexuais. 1 Samuel 2:22. Entretanto, devemos ponderar um pouco sobre o sacerdote Eli. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. Não há uma denúncia contra ele pessoalmente, nem de ganância, nem de intolerância com as pessoas, apesar daquele julgamento temerário com a Ana no seu sofrimento. Mas não tem coisas graves contra o Eli. Os filhos é que não valiam nada. Então, não tem uma coisa grave contra eles. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. Seu principal erro foi não corrigir os pecados de seus filhos. Ele já não tinha autoridade sobre estes. E ele, se como pai, não deveria mais, digamos, não se esperasse mais dele como pai, exercer uma autoridade sobre filhos de 30, 40, 50 anos, já que ele tinha quase 100, os filhos tinham 50, 60, por aí, mesmo não se esperando dele
a utilização, ele evocar essa autoridade de pai para filhos de 50, 60 anos, mas ele era o sacerdote. O sacerdócio era hereditário, mas ele podia destituir esses filhos. Eu não sei como fazer, mas se ele tivesse buscado a Deus, Deus tinha dado a solução. Deus tinha solução para isso. Deus aponta a solução a seguir. Então, a denúncia contra ele é sobre a omissão. Ou, pelo menos, ele denunciou, ele reclamou, mas não agiu. Foi o pecado por omissão e complacência, ou seja, deixa, não posso fazer nada, ele não entende, não querem mudar. Bom, logo o Senhor não demoraria em derramar sua ira sobre a casa de Eli. Por que se o Eli não cometeu tais delitos, se o Eli não praticou tais atos, por que o Senhor derramou a ira foi sobre a casa dele, não sobre os dois filhos, simplesmente? Porque o sacerdócio era hereditário. Os dois filhos de Arão morreram no exercício da função sacerdotal, mas a casa de Arão foi preservada, porque ali foi apenas um problema pessoal daqueles sacerdotes. Foi digamos, uma precipitação no ofício. Os filhos de Eli não era precipitação no ofício, era prostituição descarada, deslavada. E a questão é que não tinha outros. Os do Arão foram mortos, mas outros filhos assumiram. Depois, o sacerdócio ficou na casa do Arão por muito tempo. Agora, a situação do Eli é que a punição vem em forma de eliminação da casa, ou seja, o sacerdócio mudaria de família, como um reino muda, como a dinastia muda. O sacerdócio era assim, um tanto dinástico. Agora nós temos o segundo item, fazendo uma troca. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. O apóstolo Paulo menciona os que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, segundo Timóteo 3 e 4. Para freá-los, pois o que fazia era por demais escandaloso. Foi preciso uma ação do próprio Deus. 1 Samuel 2, 25, 1 Samuel 4, 10 e 11. Não barganhe a posição que o Pai lhe concedeu. Valorize o seu ministério, glorificando o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Os que se mantiverem fiéis serão grandemente honrados por ele, junto ao trono divino. Mateus 25 e 21. Mateus 25 e 21. Mateus 25 é um texto maravilhoso, é algo maravilhoso, porque o Senhor Jesus deixa claro ali, meus irmãos, digamos, os resultados finais do nosso sofrer, do nosso trabalho, a nossa ação, tudo que você fizer para o Senhor. Mateus 25 e 21, que é o texto que ele usa aqui, diz: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aqui é naquela história dos talentos. O Senhor volta, aí o servo diz: O Senhor me entregou 5 talentos. E eu consegui mais 5, outros 5.
Aí o Senhor fica satisfeito com o resultado e diz: bem está, você correspondeu, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, aqui existe uma verdadeira compensação. Nosso Deus é justo, nosso Deus é bondoso, é justo, e na sua justeza, na sua bondade, ele não explora ninguém, não quer nada de graça, ele compensa o melhor, é melhor do que pagamento. O que Deus faz por nós? Pagamento? Quem trabalha por dinheiro? Eu estou falhando de todo jeito. Quem trabalha por dinheiro, recebe o dinheiro, gasta, acabou. Quem serve a Deus com graça, com fidelidade, pode até não ver o dinheiro, mas vai ver o resultado. Eu tenho... A minha atividade é meio intensa e às vezes começa a falhar tudo. Mas eu vou até o final. Eu quero ir até o final. Aliás, eu falo com Deus, falo com minha igreja, com meus irmãos. Eu quero trabalhar até o último dia. Não sei se eu vou conseguir esta proeza. Mas eu acho ruim quando vejo meus irmãozinhos envelhecerem e ficarem esquecidos, jogados lá. Eu queria estar ativo até a última hora da minha vida. Não faz muita questão quando seja essa última hora, contanto que eu esteja bem com o Senhor. Então, meus irmãos, aqui fica claro que há uma recompensa para quem trabalha para o Senhor, quem trabalha para Jesus, quem se dedica ao Senhor, vale a pena. Eu não sei se seria um exemplo, um luzeiro para alguém, mas eu me dediquei, em parte, e tenho feito alguma coisa. Glorifico a Deus e agradeço aos irmãos. Eu vejo algumas pessoas que me ajudaram, que me ajudam, que intercedem por mim. E eu louvo a Deus pelos meus irmãos. Eu louvo a Deus por você, bem-vindo. Eu louvo a Deus por vocês. Eu louvo a Deus muitos irmãos que eu conheci. O Braga Barros, quanto tempo na Igreja do Senhor Jesus, trabalho simples, mas continuado. Quantos, aqui um filho de um amigo que foi para a Glória há muitos anos, que foi meu chefe, Dário Medina, o pai foi meu chefe na Escola Bíblica Dominical. Nós temos, é necessário continuar. Alguém precisa fazer. Deus poderia usar os anjos, mas ele quer usar a gente. O terceiro tópico aqui aliás, o terceiro item do primeiro tópico é as consequências para quem peca contra Deus. Quando o homem comete um crime contra outro homem aqui na terra, há os tribunais humanos para julgá-lo, como Paulo nos lembra em Timóteo 1, ou 1 Timóteo 1:9. Entretanto, para os pecados dos filhos de Eli não havia tribunal humano, pois eles pecaram direta e deliberadamente contra Deus. Era deliberado. Não é que vale a pena esconder o pecado, mas eles, além de pecar, na minha opinião, eles ainda debocharam em pecar na congregação, na tenda da congregação, com as mulheres que se juntavam ali em bando. Em bando. Eu não sei o que elas queriam, em bando assim. Talvez, agora vem a história do talvez. Sempre houve dificuldade, sempre houve crise, sempre houve necessidade. Então, é provável que algumas, tendo necessidade de sustento, de alimento, se prestasse ao serviço maligno da prostituição e logo com os sacerdotes. Seria
como é que diz? O projeto, anteprojeto da mula de padre, né? Não sei. Mula de sacerdote. Negócio sério, e acontecia debaixo do queixo do sacerdote ali. Aqui nós temos, na continuação, sobre o que ele fez, o que ele disse aos filhos. Entretanto, os pecados dos filhos de Eli, não haveria tribunal humano. Era deliberado. Como eles não se arrependeram, o juízo divino era inevitável. A ira de Deus se acenderia contra eles. Os que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser exemplo em tudo. Aqui eu fico com todos os cabelos em pé. Se o obreiro for muito zeloso, muito cuidadoso, tiver a felicidade que eu tenho de ter uma mulher extremamente digna, de ter filhos pelo menos sensatos, a gente ainda é cobrado. Se a mulher não for sensata, se os filhos forem precipitados ou desajustados, a gente já sai perdendo, já sai no prejuízo. E com o rebanho de hoje, permitam-me, vocês não deveriam ouvir, mas vão ouvir. Quem está comigo agora? Quem tem? Eu não tenho segredos. Não deveria ter. Com a igreja de hoje, a igreja, quando Israel saiu do Egito, eram os hebreus, o Moisés com a liderança, o Arão, aquele pequeno grupo lá de liderança, a massa de hebreus e uma mistura de gente. A igreja está nesse deserto daqui até chegar ao arrebatamento e tem a liderança, às vezes extremamente comprometida, a massa completamente disforme e ainda tem uma mistura de gente que não vale nada, não está com nada, que eu chamo de ovelha louca, para diferenciar da vaca louca lá da Inglaterra. A ovelha louca, atrás de novidade, de igreja em igreja, muda de igreja como quem muda de trabalho ruim, não se firma em nada, não é leal a nada, não entende de nada e quer resultados e de imediato. Resultados imediatos. O sujeito chega na igreja, fica por ali, a gente acredita quando pensa que não, que deu fulano, já era, já está noutra. É uma vergonha. É uma vergonha. Estou antecipando aqui o cetro quebrado. Eu vou já chegar no cetro quebrado. É uma vergonha o que está acontecendo. É uma loucura. Então, é necessário a gente pensar bem. Essa história de ser exemplo em tudo me deixa de cabelo em pé, porque por melhor que você se porte, você ainda é questionado. Se não tem a ovelha para perturbar, se as ovelhas do Senhor Jesus não se prestam para isto, mas tem a ovelha louca, tem a ovelha desajustada, para cima e para baixo, atrás de novidade, alguns tem tanto, olha, meus amados, vai ter tanta gente endiabrado nessas igrejas evangélicas. Eu já vi muitos endiabrados mesmo, endiabrados. Faz um estágio na Universal, onde chegar, chega endemoniado. Pastor Freire, o senhor não tem medo, não? Isso é falta de ética. Falta de ética e para o inferno calado. Faz um estágio na Universal, no Mundial, no Escambau, nessas seitas diabólicas
E aonde chega é igual embalagem de veneno, não presta para nada. Você tem coragem de usar embalagem de veneno para botar leite na sua geladeira? Para botar água, para botar suco? Quando eles fazem aquele estágio da fogueira do diabo, qualquer coisa dessa, eles saem endiabrados, não presta para coisa nenhuma, mas não serve mais para nada. Se realmente entender, se converter, vai ter pelo menos a salvação em Cristo. Se continuar de galho em galho atrás de novidade, acreditando em promessa desses safados, vai ser apenas uma perturbação aonde chegar, moral zero, esperança zero, e depois, se o diabo não tomar conta em vida, ainda será um milagre. Se o diabo não tomar conta deles, é agora em vida, ainda é um milagre. Porque é tudo entregue ao diabo. É mentira, é promessa falsa, é essa unção ordinária, vagabunda que todos eles inventam aí. E como os desgraçados lá, os filhos os filhos do Satanás, os filhos do Eli, ficam uns anjinhos comparando com eles. Os filhos do Satanás são em número pequeno para o tamanho da multidão que eles conseguem arrebanhar, então um sujeito unge o outro. Ali isso aí pega a canecada de azeite, unge o vizinho, vai ungindo os outros, termina aquela solenidade maligna, está todo mundo ungido. Quem ungiu? O amaziado, o ladrão, o aidético, não interessa, o gay, o louco, o perturbado, o endiabrado, tudo é uma terceirização do sacerdócio satânico. Eles ungem uns aos outros ali, servem uns aos outros. Um serve a Santa Ceia lá, a comunhão maligna uns para os outros, é tudo diabólico. O pastor endoidou, vocês vão ver piorar, principalmente quem é novo, se Jesus não voltar logo. Vai piorar muito. Vai piorar muito. Meus irmãos, o segundo tópico da nossa lição é a sentença do juízo de Deus. A experiência profética de Samuel. Numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus, Samuel ouviu clara e reservadamente, e reverentemente, o Altíssimo, 1 Samuel 3:10. Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma séria e urgente comunicação divina, uma mensagem contra a casa de Eli. Eu fico pensando no coração do adolescente. Samuel era um garoto. Aí Deus fala com Samuel, porque Deus é assim, livre. Deus é livre, soberano, maravilhoso. Você não quer ouvir, ele fala com seu empregado. Você não quer dar ouvido, ele vai falar com seu filho. Você e seu filho não querem ouvir, ele fala com o esmoléu que passa na porta. Deus não tem impedimento nenhum. Se um dia eu me negar a fazer a obra de Deus, ele vai salvar um ladrão lá no IPPO, no IPPS, não sei aonde, tira o ladrão de lá no tempo determinado e bota o ladrão para fazer o que eu rejeitei, o que eu deixei de fazer. O meu Deus não conhece limite. Ele opera onde ninguém espera. Vamos pensar biblicamente. Já pensou? Samaria tinha uma história bonita e triste ao mesmo tempo. A história de Samaria, a cidade que o pai do Acabe orgulhosamente construiu. Comprou uma área, comprou lá uma fazenda falida, comprou lá uma propriedade vasta, uma grande propriedade, e diz, vou fazer uma cidade. Fez a cidade e tem um ponto positivo para o Onri, o pai do Acabe. É que o infeliz, ele comprou aquela propriedade, eu não sei se pode ter entrado no negócio, aí uma chantagem, um negócio, mas ele botou Semaria, porque ele comprou aquela propriedade de um sujeito chamado Semê. É o Semê.
E ele botou o nome da cidade de Semaria. É a terra do Semei, virou uma cidade. Se fosse hoje, seria Semelândia. É, a Semaria, Semeria, a Semaria. O hebraico não tem vogais, é só consoante, então a fonética aí fica por conta da gente. Parecia ser honroso, mas pode ter custado no negócio. Bom, eu te vendo por um preço pequeno, mas eu tenho que botar o meu nome lá. Não sei como foi. A Bíblia não descreve. Acontece que aquela cidade era uma cidade de corrupção, idolatria, todo tipo de miséria, era inimiga de Deus. Quando Deus resolve fazer um milagre em Samaria, convencer e converter gente em Samaria, aí o Senhor Jesus vai, chega lá ao meio-dia, na hora que não tinha donzela na rua, nem senhora casada, e encontra com uma mulher que já tinha passado por 5 camas, ou tinha 5 homens diferentes que tinham passado na cama dela, e aquela mulher se torna a primeira missionária de Samaria. Você pode desacreditar na decisão soberana de um Senhor deste como nosso Senhor? Não pode. Eu não posso. Por que eu vou rejeitar o trabalho de Deus se ele pode trazer um ladrão, um assassino, um pistoleiro profissional, um pedófilo que eles façam a castração do Bolsonaro, aí a castração... pegou o pedófilo, castrou quimicamente ou então cirurgicamente. E eu vou duvidar do meu Deus usar um subejo humano, um resto de uma carcaça humana para fazer uma obra grandiosa? Não posso duvidar, porque eu conheço ele de perto. Eu conheço a sua natureza santa. Então, meus queridos, é bom a gente entender. Naquela época era difícil ouvir a voz de Deus. Aí Deus chama um adolescente para dizer: olha, eu vou acabar com a casa do teu pai. O pai do Samuel era o Elcana. Mas acontece que a mãe do Samuel, no voto que o marido consentia, como a Bíblia ensina tudo perfeito, o Elcana podia ter desfeito o voto de Ana, mas o Elcana tinha amor pela Ana e entendia muito bem o lado dela. E o Elcana simplesmente validou o voto da sua esposa, da Ana. E o voto parecia maluco, precipitado, mas também parecia ser uma grandeza, porque era o desprendimento. Se o senhor me der um filho, eu devolvo a ele para ser ministro. E o rapaz era pequeno. Aí Deus fala com o rapaz e diz: eu vou acabar com a raça do Eli. Imagina o coração dele como ficou, putruco, 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 putruco. Principalmente quando ele diz: vem cá, vamos conversar. Não tenho que falar com o senhor. Tem. O que foi que Deus lhe disse? O que foi que ele lhe disse? O hebreu evitava falar o nome de Deus. O que foi que ele te disse? Não, vai falar sim, você tem que falar. Ou você fala ou cai tudo em cima de você. Aí, opa, então eu abro, eu digo. Aí foi o Samuel abrir o jogo. Ele disse que vai arrebentar com tudo isso aqui, não vai ficar nada em pé. Meus irmãos, é muito bom conhecer o Senhor da palavra e a palavra do Senhor. É muito bom. É maravilhoso. Então, aquele jovem recebeu a missão terrível de juízo contra o seu mestre, que estava no lugar de pai, além de ser o sacerdote. Eu já estou velho assim, e velho é um bicho, é fácil de se apegar. Os filhos tudo casado, tudo grande, sem vergonhas. Os filhos dele não prestavam para nada. Então, aquele garoto deve ter sido os pés e as mãos do velho sacerdote, e o velho se apegou a ele por várias razões. Primeiro, pela história, o histórico voto, era um menino consagrado ao Senhor. Depois, pela fidelidade do menino, a obediência do menino crescendo ali de uma forma exemplar e gloriosa, maravilhosa. Depois, com os filhos envolvidos na corrupção, no pecado, na fraude, na maldade,
não davam atenção ao pai, a atenção do velho ficava por conta do adolescente Samuel. Então, Samuel era muito importante para Eli. O Eli era muito importante para Samuel. E a mensagem que o Samuel entrega é a mensagem de juízo. Eu não queria estar na pele dele, nem na sua emoção. Então, meus irmãos, é muito bom a gente aprender isso. Tal experiência mostra que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não se importa com a idade de alguém quando a questão é fazer a vontade divina. 1 Samuel 3, 15 a 18. Eu acho lindo, é maravilhoso. Fico feliz da vida aprendendo, ensinando, aprendendo. O item 2, sentença pronunciada. Eli recebera uma sentença por meio de um profeta desconhecido. Deus iria punir seus filhos. 1 Samuel 2:31. Prontamente, Eli aceitou a sentença que vinha da parte de Deus. Agora era a vez do menino Samuel. Ele não poderia mudar a mensagem, pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção do que entregara o profeta desconhecido. Sim, Deus havia sentenciado a casa de Eli. Viria a morte e destruição sobre ela. 1 Samuel 3:12. Ele não podia mudar, era aquilo mesmo. Além de tudo, o Eli o pressionou. Você vai me dizer a verdade, sim. Você vai dizer a verdade, sim. E tem mais, se você esconder, então vai cair em cima de você. Aí Deus me guarde, Deus me livre desse abacaxi. Aí abriu o verbo, contou tudo, o profeta, o sacerdote velho. Imagina como aquele sacerdote ficou ferido na sua alma. Meu Deus, criei meus filhos, dei oportunidade, ajudei, ensinei, fui exemplo, porque a safadeza, o safado, envelhece safado. Se o Eli tinha aquele exemplo, se Israel dava testemunho do Eli e nada contra ele, a não ser aquela omissão, ele deve ter lastimado aquilo tudo. Mas Deus é soberano. O item 3, aqui no segundo tópico, meus amados, ainda nessa sentença pronunciada, eu não concluí. Esta sentença seria executada por intermédio da invasão dos filisteus à terra do povo de Deus. Ali, além de muita matança, houve a captura da Arca da Aliança, símbolo da presença divina no meio do povo. Os filhos de Eli foram mortos. E ao saber disso, e principalmente de que a arca havia sido levada, Eli caiu e quebrou o pescoço. De imediato, sua nora entrou em trabalho de parto. Logo após, deu o nome de seu filho Icabode. A glória se foi. A glória de Israel se foi. A glória foi tomada. Era o fim, a fim de marcar a tragédia que se abateu sobre aquela casa, 1 Samuel 4, 18, 22. Em seguida, ela morreu. Então, naquele episódio triste, morreram os 2 filhos do Eli. Quando chegou o mensageiro, a arca de Deus foi tomada, Eli caiu para trás e morreu. Ela entrou em trabalho de parto e morreu. E a arca foi levada pelos inimigos. E por que a arca foi levada pelos inimigos? Porque os próprios amigos, se a gente pode pensar que os filhos fossem pelo menos amigos da nação, tinha a arca como um amuleto. Deram um susto danado nos filisteus quando levaram a arca e houve aquele barulhão, aquele alarido, a arca. Aí lá, comentaram lá no acampamento dos filisteus o que está acontecendo. Os deuses vieram para o acampamento dos hebreus. Aí se levanta um militar lá daqueles bichos grossos, não sei se meio Bolsonaro, se aparece um militar meio que diz, vocês querem morrer? Tal, que arca que nada, que Deus que nada, vocês vão lutar pela família de vocês. Deu uma injeção de coragem nos perversos ali,
E eles foram lutar, era cá, era pá. Era a língua base. Lutaram e Deus tinha planejado ali. Olha, meus amados, não dá para a gente pensar outra coisa. Deus permitiu. Deus permitiu a desgraça daquele exército por causa da fraude, a falsa fé dos filhos de Eli. Se levar a arca, está tudo garantido. Olha, Bíblia fechada é igual à arca. A arca lá era igual a Bíblia fechada. Bíblia que a gente não pratica é igual à arca, lá para os filhos de Eli. Estava a arca, era verdade, era santa, mas não tinha função. Leva para a guerra, vai ser capturado. Nosso Deus não se deixa escarnecer. O terceiro item, agora sim, é a desgraça da família de Eli. A desgraça sobre a casa de Eli veio como uma grande avalanche. Seus filhos, Hofni e Finéias, bem como sua nora, morreram. Além disso, 85 sacerdotes pereceram. Isso aqui não foi de imediato, mas foi depois, um pouco. Foi o, o Saul. O Saul matou os sacerdotes por causa do Davi. O Davi chegou lá e mentiu para os sacerdotes. Saul disse, o Davi, fugindo do Saul, e disse: estou numa missão, estou com os homens ali, nós não podemos, nossa missão é secreta, mas queríamos alguma coisa, alimento, alguma coisa que o senhor possa ajudar. Aí o sacerdote, cheio de boa vontade, disse: rapaz, não tenho nada aqui, não tem nada. A única coisa que eu tenho aqui disponível são os pães que foram tirados aí da mesa, lá do altar da proposição. Mas esses pães não podem ser comidos assim, aleatoriamente. Se pelo menos esses homens estivessem, digamos, sem contatos sexuais esses dias, aí eles, não, mas é exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos numa missão secreta e nessas missões a mulher não pode ser levada. A gente, está todo mundo limpo, pode ficar tranquilo. Aí o sacerdote deu os pães, ele levou, tinha um bicho lá olhando, e viu que o sacerdote deu também uma espada, a espada do Golias. Aí chega lá o sujeito e diz para o Saul. Saul vai e manda matar 85 sacerdotes. Foi uma matança, é a maior matança de sacerdote que se tem notícia em Israel, foi o Saul que fez. Depois o Acabe seguiu os passos, porque os ímpios têm uma fidelidade danada uns com os outros. O ímpio sempre anda nos passos do ímpio. Essa bobagem que eu digo. Tem coisa que para você não esquecer nunca. A fidelidade de ímpio é andar nos passos uns dos outros. Toda perversidade do ímpio, o outro vai seguindo os passos. Então, meus irmãos, o fim da casa do Eli acontece, mas até nisto a misericórdia de Deus ela é extraordinária, porque a ação da casa do Eli cessou de imediato, porque os filhos foram mortos, o sacerdote também morreu, a nora morreu, ou seja, ali houve o desastre da casa do Eli, ou seja, eles são arrancados do altar, são arrancados da ministração, mas continuou a linhagem. Depois é que é eliminada por Salomão. Agora nós temos, para concluir esta parte, ele fala sobre, no reinado de Salomão, Abiatar, um sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso, e a partir daí a casa de Eli passou a ser preterida, ou seja, ninguém quer conversa com ninguém que seja da casa de Eli. 1 Reis,
capítulo 1, versículo 7 e 8, quando fala a fraude do Adonias de querer reinar no lugar do pai, e tomar o lugar de Salomão, e tinha apoio exatamente de um dos últimos sacerdotes da casa de Eli. As predições do profeta desconhecido e de Samuel se cumpriram na totalidade, ainda que levasse aproximadamente 130 anos para o seu desfecho. Isso nos mostra que o pecado contra Deus tem a sua sentença e o seu juízo. O Novo Testamento corrobora tal assertiva. Veja o caso da igreja em Tiatira. A Bíblia revela que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. O terceiro tópico é falando sobre o preço do pecado. O preço do pecado. O pecado sempre traz consequências. A Bíblia revela alguns exemplos sobre isso. Primeiro, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, a morte física e espiritual, Gênesis 3, 1 a 7 e Gênesis 3, 23. Romanos 5 e 12 é o texto que fala sobre essa questão do Adão e da Eva. Segundo, Acã e sua família perderam a vida, Josué 7, 24 e 25. 3. Os casos. Ananias e Safira foram mortos, Atos 5, de 1 a 11. O pecado, ele está falando de consequência. O pecado sempre traz consequências. Como vimos, as consequências do pecado são trágicas. Eli tinha conhecimento do pecado de seus filhos, mas sua covardia era visível. Ele teria autoridade, autonomia e apoio se ele tivesse destituído Hofni e Finéias. O povo não gostava deles, todo mundo reclamava. Por causa de sua omissão e da irreverência de seus filhos, sua família foi tirada do sacerdócio. É bom lembrar que Eli era um homem, não era somente um pai, mas principalmente sacerdote. Por isso, cabia-lhe a responsabilidade paternal e judicial. Ele tinha que resolver o problema. Se, como o pai não se fazia mais ouvir, os filhos são adultos, no tempo de Jesus, problema lá com aquele cego de nascença que foi curado, e os pais sendo interrogados, aquele processo chato lá com os fariseus. Aí convocaram os pais primeira vez, segunda vez, terceira vez, disse, olha, ele tem idade, converse com ele, que ele resolve, ele tem idade, fala por si. Então, se os filhos do Eli tinham idade, podiam falar por si, mas ele, como sacerdote, deveria agir. Não fez e ficou o problema. Ele deveria fazer, ele deveria ter resolvido. Por isso, cabia-lhe a responsabilidade paternal e judicial. Tinha que resolver. A palavra de Deus nos mostra que se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, Provérbios 29, 15, se tornarão uma vergonha a seus pais. E se persistirem no erro, sofrerão consequências gravíssimas. Portanto, além de orarmos por nossos filhos, precisamos conduzi-los à comunhão com o Senhor. Deuteronômio 6, 4 e 9. Aqui é o Shema. Fala com os teus filhos, ensina os teus filhos, andando pelo caminho, quando chegar em casa, na hora de deitar, quando se levantar, fala com os teus filhos. Inculcarás, ou seja, faça com que ele grave. Inculcarás, mete na cuca deles. Faça com que eles gravem o que você ensina por ser a verdade de Deus. Aqui
para, enfim, dizermos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24:15. Se ele não ensina, como é que pode? Se não ensinar, parece mania, eu tenho mania de ensinar. Eu ensino, sou muito grato a Deus, me sinto muito, 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 muito compensado nisto. O tempo que eu fiquei, as igrejas, onde eu demorei mais foi na Granja Portugal, 22 anos, e na terceira etapa, 16 anos. Mas nos dois casos, na terceira etapa, eu era o líder da igreja. E na Granja Portugal, eu fui líder de mocidade, fui líder na Escola Bíblica Dominical, além de ser cooperador para todos os serviços. Eu fui serviços gerais na Granja Portugal. Mas tudo que eu fiz, eu faria de novo, se houvesse tempo e oportunidade. Tudo que eu fiz com muita dedicação, com muito amor, com muita decisão. Até as brigas que eu tive, eu ainda teria. Porque nunca denunciei uma pessoa injustamente, nunca me opus a um trabalho de uma pessoa sem ter uma razão justa. E, por infelicidade, para solidificar o que eu estou dizendo, todos que eu tive problemas estão fora da igreja. Ou desviados, ou engodados. Desviados no mundo, fazendo o que o cão gosta mesmo, ou engodados, fazendo lá o ministério do Lúcifer. No ministério do Lúcifer, porque vocês talvez não conheçam, não, e não é bom conhecer. Mas o ministério do Lúcifer tem prosperado muito. O sujeito se rebela contra o pastor, faz um chiqueiro ao lado e faz perto, que é para perturbar. É a unção do Lúcifer. Não admite a diferença, não admite submissão e, além do orgulho, ainda a ganância. É a verdadeira inspiração do Lúcifer. É a unção do Lúcifer, é o dom do Lúcifer. Dizem que é pesado. Pastor bota para matar, pastor não, que matar que nada, matar é se continuar assim. O que mata são as escolhas deles. O que mata realmente são as escolhas deles. Eu hei de louvar o meu Senhor por toda a eternidade. E não sei se é porque eu também sempre me senti muito fraco, muito, muito movido, movidinho. Movido é coisa do matuto mesmo. O meninozinho movido, o menino é magro, as pernas finas, com o pescoço fino, querendo morrer. Eu disse, o bichinho é tão movidinho. Eu sempre fui um crente movido, nunca fui um crente forte, nunca fui crentão, nunca fui crentaço. Eu nunca fui crentaço, crentão, fui sempre um crente simples, muito simples, mas dá para trabalhar na maravilhosa Assembleia de Deus até Jesus voltar. E, pastor, e os problemas? Problemas tem saindo pela culatra, mas aonde não tiver, onde é que não tem? Tem problema em tudo que é lugar. Dá para passar muito bem trabalhando com meus irmãos. Aí os que são mais difíceis que outros, a gente evita. A gente evita, e também tem uns que evitam a gente, tem deles que têm medo do freio, parece aquela história, tem mais medo do freio do que o cão da cruz. Mas a gente passa, irmão, a gente vai, faz, e Deus opera. Eu tenho minha reca de filhos na graça. Aí, agora com essa história de rede social, que eu estou em todas as plataformas por causa das minhas postagens, não sei fazer nada não, mas eu produzo um vídeo, boto lá e tal, aparece alguém que escuta, vê, se beneficia. Mas, devido a isso, eu recebo comunicado do exterior, do Sudeste, do Norte,
Pastor, não esqueci do senhor, não, mas eu me lembro daquele tempo, ainda do tempo que eu andava de calça curta, com óculos escuros, passando por um santarrão da Assembleia de Deus. Pai do Senhor, irmão, oba! O sujeito me considerava nem crente. Eu dava a paz do Senhor, o bicho respondia com o oba. Agora eu dou a paz do Senhor e quem diz oba são eles. Porque a maioria é olá, olá, meus irmãos, olá, meus amigos, nem irmão mais não chama. Tudo destrambelhado, desviado, e não precisa ser pequeno para fazer isso, não. Então, irmãos, deixa eu concluir, senão eu fico impulsivo demais. O segundo item aqui do terceiro tópico, meus irmãos, é os males, a falta de repreensão. Provérbios 15, 10 diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. De acordo com o hebraico, a palavra repreensão, eu não sei nem pronunciar, nem vou tentar. Até que eu fui iniciado em hebraico, em grego, mas essa daqui está mais dura do que eu, está mais difícil do que o que eu não vou pronunciar, não sei. E essa palavra hebraica quer dizer correção, censura, punição, castigo. Nesse sentido, o próprio Deus aplica a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que lhe quer bem, a quem quer bem. Provérbios 3 e 12. Por não atentar para ela a casa de Eli, para a correção. Por não atentar para a correção, a casa de Eli pereceu, padeceu. Muitos já não acreditam no juízo de Deus. Ele é justiça, ele é justo, é justiça, ele é santo, ele não muda. Deus não mudou. Eu acho tão bom, meus irmãos, é tão bom a gente aprender assim na palavra, porque é realmente grandioso. O terceiro item do terceiro tópico é pecados voluntários e deliberados não têm perdão. Aqui todo mundo treme. A coisa mais difícil do Novo Testamento é Hebreus, porque Hebreus é um resumo de todo o sacerdócio e fala perfeitamente de sacrifício, de holocausto e perdão, e fala sobre aqueles que pecam voluntariamente, que não têm perdão. E por que não tem perdão? A mesma coisa que Jesus ensina no Evangelho. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado que não tem perdão? Porque o Espírito Santo é quem convence o indivíduo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o sujeito peca blasfemando contra o Espírito Santo, ele já quebrou a possibilidade do Espírito Santo comovê-lo, convencê-lo para a transformação. Então, da mesma natureza que o Senhor Jesus ensina no Evangelho, que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, a razão é porque o Espírito Santo é quem quebranta, é quem convence, é quem converte. E se a minha inimizade é contra ele, quem vai fazer quem vai fazer essa, digamos, essa intermediação entre eu e o Senhor que perdoa? Então, pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, porque é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ele é o elemento que está envolvido na minha rebelião, eu estou liquidado. Por que em Hebreus fala que aqueles que pecam voluntariamente é impossível? Porque o sujeito já peca voluntário, ele não tem vontade de receber perdão. Ele não acredita em punição, ele não acredita em correção, ele não acredita em perdão, não acredita em comunhão, ele já está realmente condenado. Então, esta é a razão. E aqui deixa de cabelo em pé, muita gente estarrece. Pecados voluntários e deliberados não têm perdão. O apóstolo João disse que há pecados pelos quais não se deve orar. 1 João 5,16 diz,
João diz: há pecados que são para a morte, há pecados que não são para a morte. Mas neste caso eu não digo que ore. Mas não era João criando e inventando, não. Deus já tinha dito lá ao Jeremias: ó, Jeremias, eu gosto muito de você. Mas ó, se este povo vier aqui, não interceda por eles, porque eu não respondo. Deus já tinha destinado aquele povo para a morte, para a destruição. Eles haviam se rebelado tão deliberadamente por tanto tempo que Deus disse: aí o que for para a espada é espada, para o degredo é degredo, para a peste é para a peste. Ou seja, não tinha perdão. Não tinha solução, porque eles não quiseram a solução. Eles não queriam solução. Então, da mesma forma que Deus diz ao Jeremias para não orar porque não vai atender, João diz aqui: há pecados que não são para a morte e a gente deve interceder pelo pecador. Há pecados que são para a morte e por esses eu não digo que ore. João ensinando, porque os discípulos do Senhor Jesus, assim como os profetas, eram o mesmo espírito. Não podia, não tem contradição entre a doutrina do apóstolo e a doutrina do profeta. São as mesmas palavras santas, as palavras do nosso Deus. Então, lendo mesmo aqui as palavras de João, é 5:16. 1 João 5:16, eu devo ler do 13, 14. Do 13. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém, agora 16, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado, há pecado para a morte, e por esses não digo que ore. Não ore. Por esses não digo que ore. Então, é a palavra de Deus, sabedoria de Deus. Esse tipo de pecado gera morte. Nesse caso, é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento, entretanto, a Bíblia revela o que confessa o pecado e alcança a misericórdia. Mas não houve misericórdia para com os filhos de Eli, pois eles não se humilharam, não se quebrantaram na presença de Deus. Eles pecaram voluntária e deliberadamente e zombaram de Deus. É tanto que a linguagem de Deus, quando usou o profeta desconhecido, é que os filhos do Eli davam coices contra o sacrifício. Ou seja, Deus chamou eles de animais irracionais, de cavalos. Eles davam coice. O comportamento deles para com as coisas santas é como um animal que dá coice, aquilo que incomoda os seus pés. Como seguidores de Jesus Cristo, tenhamos temor e tremor. O pecado voluntário e deliberado leva à morte eterna. Hebreus 10:26. Conclusão: o pecado tem o seu salário. O pecado tem suas consequências. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. Eu acho maravilhoso, acho muito bom e agradável aprender com meus irmãos, ajudar os que estão começando, ensinar alguma coisa. É sempre muito bom. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado. Obrigado aos que estão sempre conosco. Eu tenho umas dívidas que não pago nunca. Bem-vinda, Sá, nunca pagaria. Meus irmãos, quantos irmãos queridos da Igreja Batista de onde ela alguns que já nos ajudam há muitos anos. E eu louvo a Deus, porque não tenho nada, não tenho nada, acho que não estou com nada.
mas o que a gente tem, a gente disponibiliza, a gente tem lealdade, tem amor para com os santos de Deus, de outras denominações, e é muito bom. Sinceridade, ô família maravilhosa. God's wonderful people. O povo maravilhoso de Deus. Eu me sinto muito bem, muito feliz na Igreja do Senhor Jesus, apesar de mim, apesar da minha estrutura, apesar da minha estatura. Deus abençoe vocês. Bendito Deus, Pai Santo e querido, que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos meus ajudadores, obrigado pelos meus pastores, obrigado, Senhor, pelas tuas ovelhas que estão sob os meus cuidados. Amado Senhor, ajuda-me, ajuda-nos, guarda-nos. No santo nome de Jesus Cristo pedimos. No santo nome de Jesus Cristo agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos próxima semana com mais uma contribuição aos heróis e heroínas da Escola Bíblica Dominical. Não tenha medo, irmão. Você que ensina numa igreja pequena, sacrificada, uma classe pequena. A minha mulher tinha uma classe tão grande que queriam dividir na igreja que a gente trabalhava, as igrejas que a gente trabalhava. Uma classe com 40 senhoras e tal. Agora nós estamos numa igreja que tem 20 senhoras e tem 4 na escola, tem 5 na escola, tem 6. Mas eu vejo a minha mulher como um verdadeiro baluarte. Se tiver, nunca aconteceu de estar todas. Mas se tivessem 5, ela dá aula do mesmo jeito, se tiver as 10, ela dá aula do mesmo jeito, que ela dava aula para 40 na igreja grande que a gente participava. E eu, por minha vez, faço a mesma coisa, porque aprendemos com Jesus. Às vezes tinha 12, dava aula para 3, e às vezes só para 1. Então, irmãos, vamos continuar. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor. Boa semana.